Olá, amados e amadas de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Mazzucci e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um santo que eu tenho assim realmente uma grande admiração pela sua vida. Quero conversar com vocês hoje sobre Santo Antônio. Muitas pessoas conhecem Santo Antônio como o santo casamenteiro, mas na realidade Santo Antônio foi muito mais do que isso, né? Santo Antônio, na realidade, quando ele entrou para o seminário, ele não entrou para um seminário franciscano. Primeiramente, ele entrou em um outro seminário e depois de um tempo que ele veio a conhecer os franciscanos que vieram de passagem na casa onde ele morava, e ele conhecendo eles e vendo todo aquele carisma deles, né, gostou muito, se identificou com o carisma deles e pediu para que seu superior autorizasse que ele mudasse então do seminário onde ele estava para o seminário franciscano. E Santo Antônio foi para este seminário franciscano e ele estava lá trabalhando. Então ele trabalhava assim, ele limpava chão, ele ajudava na cozinha, né? Mas ele era uma pessoa muito estudiosa, um homem muito estudioso, sempre estudou muito. Santo Antônio sempre gostou muito de estudar. Na sua época isso não era assim algo tão acessível, mas Santo Antônio gostava muito e ele estudava bastante. Mas ele estudava tudo aquilo e guardava no coração dele e estava lá limpando o chão, da mesma maneira como os irmãos de comunidade que nem mesmo sabiam ler, né? Mas ele estava lá fazendo todo aquele serviço menor, né? E aí ele nunca foi, naquele momento ele não era descoberto, ninguém sabia dos seus grandes dons e nem era ainda o Santo Antônio, era apenas Antônio. E então ele tinha um desejo muito grande, e Santo Antônio tinha um desejo muito grande de ser mártir, muito grande. Ele queria muito morrer defendendo a sua fé, né? Provando a sua fé. Ele tinha esse desejo muito grande. Muitos dos franciscanos desta época tinham. E nessa época, em Marrocos, eles estavam assim realmente matando muitos cristãos, e todo mundo que ia para lá para provar a sua fé e falava de Cristo, eles eram mortos, eles realmente se tornavam mártires. E Santo Antônio pediu para que ele fosse mandado para Marrocos, porque ele queria ir para Marrocos. Depois de muito tempo ele pedindo para ir para Marrocos, eles autorizaram, ele foi. Quando ele chegou na entrada de Marrocos, um pouco antes dele entrar em Marrocos, ele se hospedou numa casa e ele adoeceu gravemente. Ele nunca conseguiu entrar em Marrocos. E ele adoeceu de uma forma muito grave, ele ficou muito tempo na cama. Depois que ele adoeceu, lá em Marrocos, ele voltou então para sua casa, no seminário. E ele, então, não conseguiu entrar em Marrocos e não conseguiu se tornar um mártir também. E Santo Antônio é conhecido até hoje como santo casamenteiro, o que é engraçado porque ele não era muito de celebrar casamentos, né? Mas ele é conhecido como santo casamenteiro exatamente porque ele ajudava as moças que não tinham dinheiro para o seu dote. Então ele ajudava elas a conseguir dinheiro para o dote para elas poderem se casar. E por isso ele ficou conhecido como santo casamenteiro. Mas Santo Antônio, ele tinha um dom assim maravilhoso, um dom fantástico. Era o dom da pregação da palavra, né? Santo Antônio era assim um grande pregador da nossa igreja. Realmente assim, é uma pessoa muito ungida. As palavras que saíam da sua boca eram palavras assim de muito poder, né? Mas ele era um frade menor, então ele não pregava, ele só ajudava nos serviços da casa e nos serviços também que eram necessários, mas não pregava. E até que um dia eles tinham que fazer uma pregação, e o padre que vinha para fazer a pregação não pôde. E então o padre perguntou para um: você pode? Aí ele falou: não estou preparado. Perguntou para o outro: você pode? Ele falou: não estou preparado. Então todos aqueles que deveriam estar preparados naquele momento não estavam,
E essa pregação que ele ia fazer era uma pregação para sacerdotes, tinham bispos, então era uma pregação realmente muito importante. E por isso, os outros irmãos, eles se recusaram a fazer porque eles não se sentiam preparados naquele momento. Na realidade, nada é coincidência. Com certeza, Deus providenciou aquele momento para que fosse um momento em que Santo Antônio seria conhecido e reconhecido como pregador de um dom que Deus tinha dado a ele. E aí Santo Antônio subiu ao púlpito e todo mundo pensou, se ele errar, todo mundo vai desculpar, porque ele é um frade menor, então ninguém vai se preocupar porque ele não estava preparado para aquilo. E aí Santo Antônio subiu ao púlpito e fez uma pregação assim maravilhosa, todos ficaram extremamente encantados com aquilo. Ele saiu de lá todo mundo sentiu assim naquele momento a presença de Deus realmente, sentiu palavras sábias saindo da sua boca, algo assim realmente maravilhoso. Todas as pessoas que estavam lá saíram de lá boquiabertos com o dom maravilhoso que Santo Antônio tinha para a pregação da palavra. Quando ele terminou essa pregação, todo mundo aplaudiu, assim, nossa, ninguém imaginava que ele, que era uma pessoa que ficava lavando louças, fosse capaz de fazer uma pregação como aquela. Inclusive, uma pessoa, quando terminou, disse assim que Frei Antônio subiu ao púlpito com a aparência de um principiante na oratória sagrada. Desceu da tribuna consagrado pregador, notabilíssimo por sua impressionante eloquência e pelos fulgores de sua ciência teológica. Então ele estudava muito, mas ninguém sabia, E Deus deu a ele o dom da pregação da palavra. Deste momento em diante, então, Santo Antônio, aí ele rompeu tudo e ele começou ele saía a fazer pregações em todos os lugares, ele era assim realmente chamado a todo momento para fazer novas pregações. Ele também foi incumbido por São Francisco para ensinar a parte teológica para os frades menores. Quando eles entravam para começar a estudar, era o Frei Antônio, então nessa época, Santo Antônio, que fazia parte dos estudos deles, passava ensinamento para eles. Então era assim, um homem realmente muito, muito de Deus, assim, que fez realmente com bastante, foi muito empenhado em todo o dom que Deus deu para ele, e ele fez tudo com bastante humildade, esperou o seu tempo e o seu momento, o momento em que Deus colocou para ele, ele estava preparado, foi lá, fez e se tornou um grande pregador. Tanto que o poder da palavra é tão grande, Santo Antônio nos mostra isso várias vezes, que ele tem várias situações, tem vários milagres de Santo Antônio, mas assim, tem um deles que é bem interessante, que ele estava numa cidade e as pessoas não queriam ouvir a sua pregação, então ele foi para a beira do rio e ele chamou todos os peixes da água, chamou todos os peixes para que viessem ouvir a sua pregação. E nesse momento, todos os peixes, grandes e pequenos, todos foram até a margem do rio, colocaram a sua cabeça para fora e a todo momento, como se eles acenassem que estavam entendendo a pregação do Frei. E ele contou tudo, disse a eles que eles eram criaturas benditas, que eles tinham sido privilegiados de não terem sido extintos junto a muitas criaturas durante o dilúvio, que o Senhor Deus os tinha criado, e falou lindamente para os peixes. E depois disso, quando as pessoas viram que ele estava falando para os peixes, e os peixes com a cabeça fora d'água, ouvindo a pregação do Frei, e apenas depois da sua bênção, os peixes entraram novamente e seguiram o seu caminho, as pessoas da cidade acreditaram. Então, assim, realmente uma pessoa de um poder imenso, assim, Deus deu a ele um dom maravilhoso e ele acreditava no poder de Deus. Então, ele sabia que se ele fosse lá chamar os peixes para ouvirem a sua pregação, os peixes viriam pela ordem de Deus.
né? Então, realmente acreditando no poder do dom que Deus havia dado a ele, no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, né? E também, Santo Antônio, teve uma vez que ele passava por um lugar e era perto de uma construção e ele viu que tinha uma carroça vazia e tinha um rapaz dormindo na carroça. E aí ele pediu para que o rapaz que estava conduzindo a carroça levasse por caridade para ele umas pedras para uma obra que ele precisava, né? Então, assim, ele não tinha dinheiro, mas precisava que levasse umas pedras e aquela carroça estava ali. E aí ele pediu para o rapaz que estava conduzindo e o rapaz disse que ele não podia porque ele estava conduzindo um defunto. Ele estava levando um defunto. E aí Santo Antônio olhou para ele e disse, então que assim seja. E aí aquele rapaz pegou e começou a andar com a sua carroça, dando risada, como se ele tivesse realmente enganado o frei. Quando ele estava alguns metros à frente, ele parou a carroça e foi chamar o seu amigo que estava dormindo na parte de cima da carroça. E ele chamou e o amigo não acordou. Então ele percebeu que o amigo tinha falecido. E aí ele viu que o que ele tinha falado para o frei, e o frei disse para ele que assim seja, então o amigo dele havia falecido. E ele imediatamente voltou com a carroça, pediu perdão ao frei, e o frei falou a ele que eles tinham errado, que aquilo não podia ser feito, falou para ele a verdade, e foi lá o frei Antônio e chamou o jovem, e o jovem levantou e acordou. Então, assim, realmente o poder da palavra. Então, se a pessoa disse, eu estou carregando um defunto, Santo Antônio disse, então que assim seja, né? Então, assim, nós temos que ter consciência do poder da palavra, né, que nós temos. E Santo Antônio, mas tem infinitos. Inclusive, assim, esse livro aqui, ó, se vocês quiserem ver, Vida, Milagres e Culto, é um livro bem curtinho, bem fininho, ó, bem fininho mesmo. Ele traz, assim, bastante histórias da vida de Santo Antônio, mas tem mais, tem outros livros, inclusive tem essa parte inicial da vida do sacerdócio de Santo Antônio, não tem nesse livro, mas tem outros livros que eu já li da biografia dele. Então, ele tem uma história bem interessante, tem vários milagres mesmo que aconteceram com Santo Antônio através das suas pregações. Então, assim, realmente muitas situações que são bem interessantes de nós estudarmos. Então, para finalizar, eu separei também mais uma deste mesmo livro, eu separei mais uma fala de Santo Antônio, porque nós não poderíamos deixar de falar de Nossa Senhora. E Santo Antônio também não, ele era realmente muito mariano, ele tinha um amor muito grande, com certeza, estando ainda junto dela lá no céu, tenho certeza que esse amor só aumentou. E Santo Antônio, ele em uma das vezes que falou sobre Maria, ele disse assim, essas são palavras dele: Maria é a estrela da manhã, a cidade de refúgio, é júbilo ao coração, mel à boca, melodia ao ouvido. É árvore formosíssima, cujos frutos são a pureza e a humildade. É monte cujo cimo luminoso se compõe de pureza angélica e a base de caridade que abraça toda a humana grei. Monte cheio em si de piedade, que do coração lhe estila sem cessar, e em cujas espaldas podes apacentar de todo o fruto de virtude, de toda a flor da reverência e da honestidade. Ela é altar, isto é, altar ara, alta por sublimidade de contemplação e profundeza de humildade. Ara, porque ardendo no fogo do divino amor, se ofereceu a Deus em cheiro de sua suavidade. Ela é trono de marfim, pois é branca de inocência, fria sem o ardor de algum desejo desordenado. Ela é sólio, revestido do ouro da pobreza, pois a pobreza reveste a alma de virtudes, de que a desvestem as riquezas. Ela é mar amargo,
não porque lhe caiba o amargo gemido da penitência, mas porque o Senhor a abeberrou de amargura, e no presságio da paixão do Filho, bem lhe acertava o nome de amargura. Olha que amor maravilhoso, que entendimento delicioso sobre Maria, sobre tudo que ela é, em poucas palavras, né? Então, um pouquinho da história de Santo Antônio, só um pedacinho mesmo, mas para que nós possamos nos espelhar na vida deste santo tão esplêndido que a igreja nos proporciona conhecer a sua história. Amém? Então, eu agradeço muito a sua companhia neste vídeo. Se você puder me ajudar a compartilhar a história deste santo, mais pessoas vão olhar para Santo Antônio não mais como só um santo casamenteiro, mas realmente alguém a se espelhar e seguir os seus caminhos. A paz do Senhor fique com todos nós.